Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, aqui é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana, em São Joaquim, Antônio Carlos. Hoje é quarta-feira, dia 17 de agosto. A Igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Mateus, no capítulo 20, versículos de 1 a 16. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é como a história de um patrão que saiu para contratar os trabalhadores. Esta parábola, este evangelho de hoje, quer nos explicar sobre a salvação. Quem pode ser salvo? Quantas pessoas serão salvas? Como será esta salvação? Estas respostas estarão ao longo do texto. E o patrão saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Quem é o patrão? É Jesus Cristo. São os empregados? Somos cada um de nós. E o que o patrão vai oferecer para os seus empregados? Uma moeda de prata. O que significa esta moeda? A salvação que ele vai nos dar. E então, quando o patrão encontrou alguns trabalhadores de madrugada, combinou com eles uma moeda de prata e mandou para a vinha, para cuidar das uvas. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo e viu outros que estavam na praça, desocupados, e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu pagarei o que for justo. O patrão sempre estava chamando, independente dos horários. Ele sempre estava chamando e combinando com eles o que for justo. E as pessoas estavam indo trabalhar, estavam ouvindo. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saiu outra vez pelas 5 horas da tarde. Encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Aqui nós vemos com clareza nosso Senhor Jesus Cristo dizendo a todos, né? Chama aqueles que foram os trabalhadores e paga o que for justo. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensaram que iam receber mais. Porém, cada um deles recebeu uma moeda de prata. Ao receber o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. O que quer dizer isso? Quer dizer que todas as pessoas estão servindo a Deus, uns há mais tempo, outros há menos tempo, mas todos vão receber o mesmo salário, a salvação. Não haverá privilégios no reino de Deus. Não haverá pessoas mais importantes e menos importantes. Jesus, ele é justo e ele vai dar para todos a mesma quantia, a salvação eterna. Mas existem aquelas pessoas que servem muito, começaram de madrugada, pessoas que desde criança estão servindo a Deus. Poderíamos citar como exemplo o Papa, os bispos, as consagradas, as pessoas, os religiosos, religiosas, que desde cedo entregaram a vida para Deus e estão sempre na igreja servindo ao Senhor. E pode ser que exista uma pessoa que lá para os seus 80 anos se converta, mude de vida, se arrependa de seus pecados. Ele vai receber a mesma quantia, ou seja, vai receber a salvação, vai receber e vai entrar no reino dos céus. Então o patrão chamou aqueles que estavam revoltados e disseram: Eu não fui injusto com vocês. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa.
eu quero dar a estes que foram contratados por último, o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Nós temos que recordar também que só entrou no reino de Deus, ou seja, só recebeu a moeda da salvação aqueles que ouviram e atenderam o chamado do patrão, que chamou de madrugada, às 9 da manhã, meio-dia, às 3 da tarde e às 5 da tarde. Os que ouviram e foram para a vinha trabalhar receberam a moeda da salvação. Cada um vai recebendo o seu chamado ao seu tempo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.